Muito bem, vamos lá então. Quem fala aqui é o pastor Anderson e nós vamos ter aqui uma aula breve, não vai ser uma aula muito longa, espero eu, né? Ah, e nesse assunto nós vamos finalizar o tema, a importância da palavra de Deus, né, na nossa vida. E nessa última aula nós vamos falar sobre hermenêutica e também sobre os significados dos números. Tudo isso é para ajudar você na interpretação da palavra e você possa compreender a Bíblia como ela realmente é, entender o que está escrito, e você possa, então, a partir daí, ter uma fé bíblica, né? Uma fé mais saudável, diferente daquilo que nós temos visto aí nos dias de hoje, as pessoas torcendo a palavra, vivendo a vida cristã sem embasamento algum, e trazendo muitas vezes dano ao corpo de Cristo, ao reino de Deus e às coisas do Evangelho, né? Então, vem comigo aqui, quero que você possa aproveitar esse tema e aprofundar-se na palavra, tá bom? Então, muito bem, antes de mais nada, o que é hermenêutica, né? Vamos avançar aqui. O que é hermenêutica? Então, vem da palavra grega, que significa hermeneu, que quer dizer interpretar. Então, a hermenêutica bíblica é a arte de você interpretar a Bíblia, tá bom? E como é uma arte, ela tem uma forma, né? Ou tem padrões para que você possa praticar isso. É como se fosse uma ciência, né? Que vai ajudar você, auxiliar você na interpretação da Bíblia. Ela vai tornar você capaz de compreender o que os escritores realmente queriam dizer quando escreveram o que escreveram. Por conta disso, em outras palavras, a hermenêutica tem normas e regras. E quando você segue essas normas e regras, você vai realmente entender as escrituras sagradas, tá bom? Então, em outras palavras, né, resumidamente, hermenêutica é a arte de você interpretar a Bíblia. Então, basicamente, a hermenêutica tem 5 regras, né? Ela também tem uma regra master aí que você, é, antes de seguir qualquer uma das regras que você vai aprender aqui, você precisa seguir essa regra master. E qual é essa regra master? A Bíblia se explica. Então grava isso. A Bíblia se interpreta. Ela é intérprete dela mesma. Então, tudo que você precisar entender na Bíblia, a própria Bíblia, em alguma outra parte dela, vai explicar para você aquilo que você quer entender. Não dá para você fazer teologia e entender as Escrituras a partir de outras coisas. Algumas outras coisas, livros ou escritos fora da Bíblia, podem até ajudar em algum aspecto, mas essas coisas nunca podem ir contra o que a Bíblia está falando, tá bom? Então, olha o que diz lá em 1 Coríntios 2,13: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, nós utilizamos a Bíblia para entender a Bíblia. Então, se você entender qualquer parte da Bíblia que esteja em contradição na própria Bíblia, então é sinal que você entendeu errado, porque a Bíblia não se contradiz, tá certo? Ela se explica, ela não se contradiz. Você entendeu errado, então você vai ter aí alguma interpretação que a Bíblia não vai afirmar, tá bom? Então, o primeiro intérprete a distorcer a palavra de Deus foi o próprio diabo. Por isso que nós não podemos jamais entender a Bíblia na nossa ótica natural, ou no nosso prisma, ou segundo aquilo que a gente quer extrair da Bíblia. Não. Nós temos que entender a Bíblia a partir da própria Bíblia. Então, essa é a regra master, tá bom? Para a interpretação das Escrituras. Olha o que diz lá em Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animálias do campo que o Senhor tinha feito, animárias, né, que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, olha só que interessante. A primeira forma que o diabo utilizou para entrar, trazer o pecado na vida da humanidade, do homem, foi torcendo aquilo que Deus disse. Já começou colocando dúvida. Ah, será que é isso mesmo que Deus disse? Será que ele não disse outra coisa? E aí, a partir dali, Eva caiu naquele engano, convenceu o seu marido que também caiu no engano, tá certo? Então, ele foi o primeiro a torcer a Bíblia Sagrada. Então, é de suma necessidade observar
essa regra, né, que é a regra das regras, a Bíblia é o seu próprio intérprete. Se nós não quisermos incorrer em erros e atrair sobre nós a maldição que a própria Escritura pronuncia sobre aqueles que são falsificadores da palavra. Dissemos que a regra das regras, porque desta é a fundamental e que desprendem todas as outras regras que nós veremos aqui a seguir. Então, lembra o que diz lá em Apocalipse? Aquela maldição, ai daquele que tirar qualquer parte dessa profecia ou acrescentar, né? Então essa pessoa vai sofrer um duro dano, como diz lá em Apocalipse, tá bom? Então você vai interpretar a Bíblia a partir da própria Bíblia. Sem isso, não existe teologia correta, tá bom? Então, qual é a primeira grande regra aí da hermenêutica? Primeira coisa, tome as palavras que você está lendo, né, no sentido usual e comum. Então, o que é isso? É uma regra natural e simples, porém da maior importância, pois ignorando e violando essa regra, muitas partes das escrituras não terão outro sentido que aquele que queira conceder-lhe o capricho humano. Então, a pessoa está lá lendo e ela quer dizer, ah, entendi isso daqui. Mas você entendeu certo? Será que essa palavra que você leu aí é isso que significa? Né? Então, é muito importante a pessoa tomar o significado da palavra ali, das palavras escritas ali como usuais e comuns, né? Então, você vai precisar determinar qual é o verdadeiro sentido usual e comum das palavras e das frases. Vou dar um exemplo aqui para vocês como nós lemos em Gênesis 6:12. Por exemplo, diz assim: porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, olha só, toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. O que seria essa carne que o texto está dizendo? E o que significa caminho? Que carne é essa que corrompeu o caminho? E que caminho é esse que a carne corrompeu? Que é isso, né? Então, olha só, vamos entender essas palavras. Então, se você tomar aqui a palavra carne e caminho no sentido literal, o texto vai perder completamente seu significado. Porém, quando você toma no sentido comum e usa como figuras, né? Então, isso aqui não é exatamente o que o autor estava dizendo, né? Então, carne aqui, o sentido é pessoa. E o caminho aqui significa costumes, modo de proceder ou religião. E aí já não só tem significado como um significado determinante, dizendo que todas as pessoas haviam corrompido seus costumes, a mesma verdade que nos declara Paulo em figura, dizendo: não há quem faça o bem. Então, em outras palavras, Gênesis 6:12 está dizendo que naquele período de Gênesis, todas as pessoas haviam se corrompido na sua maneira de viver, na sua maneira de proceder, nos seus costumes e na sua religião, na sua fé. Então, aí já faz mais sentido, né, o que o autor estava dizendo ali, tá bom? Então, é isso. Você vai ler alguma palavra, você precisa entender o que aquela palavra quer dizer, porque ela foi escrita há muito tempo atrás, você tem que trazer para o dia de hoje e você tem que entender o significado daquela palavra, né, o sentido usual, né, e comum daquilo que foi dito, né? Então, nesse contexto aqui, carne significa pessoa, mas se você pegar a palavra original lá, a tradução talvez não seria carne. A tradução para a linguagem de hoje já seria realmente pessoa, né? Todas as pessoas, todos os seres humanos haviam se corrompido, né? Na sua maneira de viver. Tá certo? Então, a primeira regra para você interpretar a Bíblia. Segunda regra é: tome as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Então, não é só você tirar uma palavra lá, você tem que pegar o contexto na frase inteira, o que está sendo dito. Vou dar um exemplo para você, ó. O exemplo da palavra fé. Originalmente significa confiança. Então, fé significa confiar. Mas também tem outras versões, né? Nós podemos ver Paulo dizendo assim: agora prega a fé, né? Não Paulo, né? Um texto que se refere a Paulo, né? Agora a fé, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Está lá em Gálatas 1:23. Então as pessoas dizendo, olha, aquele Paulo que antes perseguia a fé, agora ele prega a fé que ele antes perseguia. Ué, será que o texto aqui está falando de confiança? Não, não está falando de confiança. A fé aqui significa doutrina do evangelho. Então, Paulo está pregando agora a doutrina do evangelho que antes ele perseguia.
Ele era contra a doutrina da fé evangélica, a fé cristã, né? A fé no Evangelho de Jesus. E ele perseguia isso. Agora ele se converteu, teve uma experiência com Cristo no caminho de Damasco, e agora Paulo estava pregando o Evangelho, né? A fé que antes ele estava perseguindo. Então você percebeu por que é importante você ler o contexto da frase para você ver o que significa fé naquele contexto, tá bom? Agora olha só. Outro exemplo aqui, Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado, se comer. Porém, porque o que não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Vou ler novamente. Mas aquele que tem dúvidas é condenado, se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém da fé, né? Aqui está errado, não provém de fé, é pecado. Tá bom? Então, se você pegar o conjunto aqui do que está sendo dito, provém da fé aqui é o sentido de convicção do dever cristão para com os irmãos. Então, se eu vou comer uma comida que escandaliza o meu irmão, se eu comer essa comida e não provém daquela fé cristã, daquela atitude de se preocupar com os irmãos, o dever para com os irmãos, você está pecando. Então, tudo que a gente faz para escandalizar o próximo é pecado. Tudo que você faz não se importando com o seu irmão é pecado, né? Então, nós estamos errando o alvo, porque a palavra pecado também significa errar o alvo. Então, a fé aqui no sentido já não é mais confiança, mas aqui o sentido é se preocupar com os irmãos, né? A fé no sentido de a importância que o meu irmão tem para comigo, né? Tá bom? Terceira chave aí para a interpretação bíblica. Tomar as palavras no sentido indicado no contexto, tá? Então, ou seja, aquilo que vem antes e aquilo que vem depois do texto que eu estou lendo. Então, tem vezes que você não vai conseguir entender só entendendo a palavra, nem só a frase. Você vai ter que entender o que vem antes e o que vem depois do que eu estou lendo, né? Isso vai ampliar a minha visão e vai me dar um contexto geral do que é aquilo que está sendo falado. Então, exemplo, no contexto, achamos expressões, versículos ou exemplos que nos esclarecem e definem o significado da palavra que está obscura ali. Vamos dar um exemplo aqui, ó, Efésios 3:4. Quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Aí a pergunta é, o que vem a ser mistério de Cristo aqui que Paulo está falando? Quando vocês lerem, vocês vão compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. O que vem a ser o mistério de Cristo neste contexto, né? A gente fica um pouco indeciso a respeito do verdadeiro significado. O que é essa palavra mistério? Mistério de Cristo. Só que se você for ler os versículos anteriores e os posteriores, você vai concluir que a palavra mistério se aplica à participação dos gentios nos benefícios do evangelho. Então você lembra que o evangelho era pregado para os judeus? Deus levanta Paulo no ministério, não mistério, no ministério para com os gentios. E aí, quando as pessoas lerem o que Paulo ensina, elas vão conseguir compreender o mistério de Cristo no chamado de Paulo, entende? Vão compreender e vão discernir aquilo que Deus fazia por meio de Paulo, que ele chama aqui de mistério. É um mistério de Cristo, né? Deus escolheu um judeu para pregar para não judeus, né? Ele foi o apóstolo dos gentios, você deve saber disso, tá bom? Então, a palavra mistério de Cristo aqui não tem nada a ver com algo místico no sentido de manifestações transcendentais. Ele está falando aqui do mistério, que realmente é um grande mistério, Deus escolher ele para pregar para gentios, para pessoas não cristãs, não judias, né? Vamos dizer assim. Tá certo? Então, grava essa terceira regrinha aqui. Eu tenho que entender o texto que vem antes e o que vem depois, muitas vezes, para me entender o que eu estou lendo naquele momento, tá bom? Então tem até uma brincadeirinha que a gente faz, que todo texto sem contexto gera pretexto. Você já deve ter ouvido isso, né? Todo texto sem contexto gera um pretexto. Então muitas pessoas criam ensinamentos distorcidos, por quê? Porque elas não entendem o contexto que elas estão lendo, elas simplesmente fazem uma interpretação desagarrado, né, do que veio antes e do que veio depois. Então ela afirma, Deus está dizendo isso. Não, pega o contexto. Será que é isso mesmo que Deus está dizendo?
Já vi muitas pessoas aí afirmando, por exemplo, que, que mulher não pode usar calça, ou que não pode cortar o cabelo, porque está na Bíblia, e aí a pessoa vai lá, não entende o contexto, e ela vai lá e gera um monte de coisa. Então, algumas coisas do tipo, que livro que eu estou lendo, quem escreveu esse livro, para quem que esse livro foi escrito, quem era o público endereçado, né? Essas escrituras, qual é o contexto do que eu estou lendo, o que está vindo antes, o que está vindo depois. Será que isso daqui contradiz algum outro texto bíblico? Porque aí eu vou começar a ver algumas coisas que vão ficar mais claras. Pegando as regrinhas anteriores, que palavra é essa que foi usada? Mistério de Cristo, né? Outra coisa, é essa frase aqui. O que que Paulo está dizendo quando lerdes? Quer dizer, quando lerdes o quê? Né, lerdes a carta que ele está escrevendo, né? Podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Então, qual é o mistério? Do evangelho ser pregado aos gentios. Isso é muito legal, irmãos. Isso vai ajudar você muito a entender a palavra de Deus, tá bom? Avançando. É, a quarta regrinha aí da interpretação bíblica hermenêutica é mais ou menos uma continuação das anteriores, né? Então, é o que eu citei aqui, né? O objetivo ou desígnio do livro, a passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras ali. Então, entender isso que eu falei, né? Quem escreveu, para quem escreveu, que palavra que foi dita, ele já escreveu isso em outros lugares, outro trecho da Bíblia fala sobre esse mesmo assunto, né? Então, essa regra, como se vê, não é mais do que a ampliação das anteriores. É, Caso as anteriores não oferecer luz suficiente, nem o conjunto da frase, nem o contexto, para remover a dificuldade e dissipar toda dúvida, né? Então você vai usar essa regrinha aqui. Então é evidente que as cartas de Gálatas, por exemplo, e de Colossenses, foram escritas na ocasião dos erros que, com grande dano, os judaizantes estavam causando e os falsos mestres causando na implantação das igrejas apostólicas. Então, Paulo implementou várias igrejas, alguns judeus se convertiam, e dentre eles, alguns cristãos convertidos judaizantes queriam trazer ensinamentos que Jesus não deu. Uma mistura de evangelho com judaísmo. E querer obrigar os irmãos a praticar algumas coisas que o judaísmo praticava, dizendo que aquilo era a vontade de Deus em Cristo. E aí Paulo tem que escrever essas cartas para corrigir as igrejas da Galácia e a igreja de Colossenses, para mostrar para eles que aqueles ensinamentos, aqueles falsos mestres, não eram de Deus, aquilo ali era uma coisa, uma distorção, uma mistura e uma falsificação do evangelho. Então, quando você entende o porquê que ele escreveu e para quem ele escreveu, você começa agora a entender as palavras que estão sendo usadas ali. De repente, alguma coisa que foi falada ali é para aquele sentido e naquele lugar, e não para todas as igrejas, tá certo? Então, isso é muito importante você entender. Então, essas cartas têm por desígnio expor toda clareza a salvação pela morte expiatória de Cristo, né? Então você vai ver coisas que Paulo falava assim, por exemplo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem poder algum, mas o sim ser uma nova criatura. Então, o que que Paulo estava dizendo? Ele estava pegando aquele hábito de fazer aquele corte do prepúcio que as crianças tinham, e quando alguma pessoa se convertia ao judaísmo na época, ele também fazia esse corte no prepúcio, mesmo sendo adulto. Então, ele estava dizendo o seguinte: olha, para Deus em Jesus, nem a circuncisão, ou seja, nem quem fez isso e nem quem não fez isso tem valor nenhum para Deus. Por quê? Porque isso não significa para Deus ter uma aliança com Deus. O que é importante para Deus é a sua genuína conversão, a sua mudança de vida e você se tornar uma nova criatura em Deus através de Cristo, né? Então, você entendeu agora por que que ele está usando a palavra circuncisão, porque era uma prática judaizante e que estavam querendo implementar isso na igreja, tá certo? Então, contrariamente aos ensinos judaizantes, que pregavam as obras e a observância de cerimônias judaicas, a disciplina do corpo e a falsa filosofia. Então, toda aquela prática judaica, eles estavam querendo inserir ali na prática da igreja. Quando você entende o contexto do livro, para quem foi escrito, quem escreveu, a quem foi endereçado, quais os problemas que estavam envolvendo ali naquela época, aí você entende o porquê que está escrito daquela forma aquele texto, tá bom? E aí, a última regrinha aí para a interpretação da Bíblia é necessário consultar as passagens paralelas. O que são passagens paralelas? Outros livros do mesmo escritor,
ou outros trechos de outros escritores da Bíblia, né, outros autores. Você vai pesquisar aquela palavra ou aquele contexto para você ver se bate com algum outro texto. Então, um exemplo que você pode perceber que a importância disso está lá em Gálatas 6,17. Paulo diz assim: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Aí você pensa, o que vem a ser as marcas de Jesus? Você vê a importância de você entender outros trechos da Bíblia para você ver se a sua interpretação está correta? Porque a Igreja Católica, em um dado período, interpretava as marcas de Jesus que Paulo falava aqui como aquelas marcas que apareciam no corpo das pessoas, como que fossem estigmas, né? Marcas que Jesus colocava no corpo das pessoas, marca de cruz, marca disso, marca daquilo. E aí eles falavam, nossa, esse fenômeno aqui são as marcas de Jesus que Paulo fazia. Então, Paulo também era um cara que tinha muitas estigmas no seu corpo. Não, 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 não. Não foi isso que Paulo disse, né? Então, que marcas que eram essas? Então, nem o conjunto da frase, nem o contexto vai explicar. Se você for ler lá, você não vai conseguir achar. Só que se você for em outras passagens, por exemplo, 2 Coríntios 4:10, você vai encontrar que Paulo diz essa expressão, levando sempre no meu corpo morrer por Jesus. Falando do que ele estava falando nesse texto? Da perseguição que ele sofria por amor a Cristo. Então, em outras palavras, as marcas que Paulo estava falando aqui era a perseguição que ele sofria. Ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele foi agredido várias vezes por pregar o evangelho. Então ele disse: olha, eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. Então, o que que ele estava dizendo? O que que eram marcas de Jesus? Era a perseguição que ele sofria. Então, você vê que já não tem nada místico aqui, tá bom? Então, você precisa consultar outras passagens da Bíblia para ver se o que você está entendendo ali está correto. Muitas vezes você vai ler textos que ele próprio se explica ali. Tem vezes que você vai ter que ver aquela palavra, se ela, o que que aquele autor estava querendo dizer. Vai ter momentos que você vai ter que pesquisar no livro quem escreveu, para quem escreveu, qual o contexto, e vão ter vezes que você vai ter que olhar em outros livros da Bíblia para você entender o significado daquilo, para que você não crie uma heresia. É importante isso, né? Conta-se até uma história. Isso aqui é uma história mesmo, né? Não, não é verdade, ou possivelmente não é verdade. Mas diz uma história que uma pessoa estava muito triste, muito para baixo, pensando até em dar cabo da sua vida. E ela estava sentada assim na beira da sarjeta, pensando em dar cabo da própria vida. E aí, de repente, veio uma folha da Bíblia voando, desprendida da Bíblia, caiu aos pés daquela pessoa, e aquela pessoa começou a ler. E aí, do outro lado da rua, tinha um demônio e Satanás ali. E aquele demônio falava assim: Satanás, vamos lá atrapalhar ele, porque nós estávamos quase conseguindo levar essa alma. E agora ele está lendo a Bíblia e ele vai sair daquilo. Vamos lá fazer alguma coisa para impedir ele de ler a Bíblia. Aí o diabo falou: não, 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 não. Deixa assim, porque ele está lendo só uma página. E quando ele lê essa página apenas, ele vai criar uma doutrina em cima disso e ele vai ajudar a gente muito mais do que se matando, né? Se ele continuar vivo, ensinando coisas erradas, distorcidas, porque uma parte da Bíblia não fala sobre toda a verdade, ele vai distorcer e ele vai confundir muita gente e vai levar muita gente para o caminho da destruição. Então, é uma historinha, mas ilustra a importância de você não ler só um trechinho da Bíblia, mas você conhecer a Bíblia inteira. Beleza, pessoal? Então, aqui foram as 5 regras e a regra master aí, que é a regra de a Bíblia interpreta a própria Bíblia, tá bom? E aí, agora eu quero trazer para você algumas chaves de interpretação, algumas coisas que vão ajudar você a interpretar a palavra de Deus, tá bom? Você vai encontrar muitas vezes na Bíblia algumas coisas que você precisa estar familiarizado para te ajudar a entender também. Uma delas é a metáfora. Isso aí, metáforas. O que são as metáforas, né? Vou dar um exemplo aqui, que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Já deve ter lido isso, né? Lá em João capítulo 15. Será que Jesus é uma árvore? Você sabe que a videira aqui é aquela árvore que dá a uva, né? Será que Jesus estava dizendo que ele era uma árvore mesmo? É claro que não. Ele estava fazendo uma metáfora, usando uma metáfora. Quando ele diz eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo assim: olha, se você entender como que funciona a videira, você vai me entender como que eu sou, porque eu sou a videira, né?
Imagina a videira, mas eu sou a videira verdadeira, né? Então, ele disse também que os discípulos eram as varas. Então, em outras palavras, você vai entender qual é a característica essencial da videira, você vai entender qual é a característica fundamental das varas, você vai entender o que Jesus estava dizendo. Então, se você entender a figura, você vai entender o resto. Então, para que serve a videira? O que caracteriza a videira, né? Então, na resposta a tais perguntas está a explicação da figura. Para que serve a videira, né? Para transmitir seiva às varas, a fim de produzirem o quê? Uvas. Então, por isso é o que é o sentido espiritual caracteriza Cristo, né? Qual a videira ou tronco verdadeiro comunica vida e força aos crentes para que, como as varas produzem uvas, os cristãos também produzam frutos do cristianismo, né? Olha, então, sem Jesus, que é a videira, eu que sou a vara, não consigo produzir frutos. Eu preciso da seiva, a vida de Jesus fluindo em mim. Eu preciso dele porque, como ele mesmo disse no texto, sem mim nada podeis fazer. Então agora você está entendendo que a uva, aquele fruto maravilhoso, docinho, gostoso, saboroso, viçoso, né? Ele só é possível por causa da videira. Olha que coisa poderosa, né? Então, metáforas, a Bíblia está cheia de metáforas. Eu sou o leão, eu sou a brilhante estrela da manhã, eu sou a raiz de Davi. Então, você vai pesquisar o que que é aquilo, você vai entender perfeitamente as demais coisas. Um outro exemplo, né, são os tipos que a Bíblia aponta, né? O que que são tipos? Tipos são fatos, pessoas ou objetos que apontam para Cristo. Ou seja, isso aqui é um tipo de Cristo, né? Quando você lê alguma coisa na Bíblia, você vai entender. Então, por exemplo, Jesus mesmo faz referência à serpente de metal levantada no deserto, como um tipo, prefigurando a crucificação do Filho do Homem. Ele mesmo disse lá em João 3,14: importa que o filho seja levantado no madeiro, assim como a serpente foi levantada no deserto. Então ele estava dizendo o quê? Que quando as pessoas eram picadas por víbora, lá no Antigo Testamento, no deserto, Deus mandou levantar uma serpente numa madeira e falar para todas as pessoas que forem picadas por víbora olharem para aquela serpente. E todos que olhassem ficariam curados. Então Jesus disse: olha, eu sou tipo daquela serpente lá. Assim como todo mundo olhar para mim vai ser salvo, vai ser curado do pecado, da morte por causa de mim. Então, você vai entender agora. Você vê que se você não entender isso, tem gente que vai achar que você tem que ter o que Deus estava aprovando a idolatria, por exemplo, né? Ah, não, Deus mandou lá olhar para a imagem da serpente que iria ser curada, então Deus estava aprovando a idolatria? Não estava. Deus não estava se contradizendo, tá certo? Deus estava mostrando que aquilo era um símbolo de Cristo, aquilo apontava para Jesus, tá bom? Aquilo era um tipo de Cristo, né? Assim como a serpente no mastro, Jesus também morreria um dia no madeiro, crucificado, tá certo? Um outro exemplo aqui, né, é, é a ocasião, por exemplo, que se refere ao acontecimento com Jonas, né? Você lembra lá o profeta Jonas que foi comido por uma serpente, né? Prefigurando então a sepultura e a ressurreição de Jesus, está lá em Mateus 12:40. Jesus disse: assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem também esteja no núcleo da terra, né, no centro da terra, morto, e 3 dias depois ele ressuscite, né, venha para a vida. Então está dizendo, ó, profeta Jonas, aquela situação aponta para mim. Então aquilo ali é um tipo de Cristo, né? Paulo também apresenta o primeiro Adão como um tipo, prefigurando o segundo Adão, né, que também apontava para Jesus, e também o Cordeiro Pascal como um tipo de redentor. Você lembra lá que um cordeiro era morto e imolado para representar o pecado do povo? Então Paulo também estava dizendo, olha, e também o Filho do Homem vai ser imolado no nosso lugar. Então aquele cordeiro é um tipo de Cristo. E também Adão, o primeiro Adão, simbolizava o segundo Adão que viria, né? Muito bacana isso. E aí a gente não pode deixar de falar também dos símbolos. O que são os símbolos, né? O símbolo é uma espécie de tipo pelo qual representa alguma coisa, né? Então, em outras palavras, o leão é considerado o rei dos animais, do bosque, certo? Assim é o que achamos nas escrituras, a majestade real simbolizada pelo leão. Do mesmo modo, se representa a força pelo cavalo e a astúcia pela serpente. Então, não necessariamente ligado a Cristo,
a Bíblia está cheia de símbolos. Então, por exemplo, fala que o Espírito Santo veio como uma pomba, né? Então, não está dizendo que o Espírito Santo era uma pomba, mas ele veio como uma pomba, em forma de uma pomba, sobre o ombro de Jesus quando ele foi batizado. Então, aquilo era um símbolo. Se você for estudar a pomba, né, você vai entender o porquê que ele veio em forma de pomba ali, o que, que o texto estava querendo nos ensinar. Tá bom? Quando a Bíblia fala que Jesus é como o leão da tribo de Judá, também está dizendo, simboliza realeza, força, nobreza, ele é o rei, né? Ele é forte e tudo mais. Tá bom? Ah, e é isso aí. Bom, considerando a grande importância que sempre tiveram as chaves e o seu uso, nada de estranho que viesse a simbolizar autoridade. Mateus 16, 19, né? Muito bem. Você vai encontrar também na Bíblia parábolas. O que que são parábolas? São histórias, narrações, né? Que vão explicar de uma forma diferente aquilo que vai, uma coisa às vezes muito complexa, vai te ajudar a entender por meio de uma história. Você já deve ter visto muitas vezes alguém contar uma história para explicar um fato. E ela conta uma outra história, mas simboliza aquela história e você consegue entender, né? Então Jesus ele se valeu muitas vezes de parábolas para poder fazer as pessoas entenderem o que era uma verdade muito profunda, difícil compreender, mas com uma parábola as pessoas às vezes entendiam, né? Você pode ver o exemplo de Lucas 18, do 1 ao 7, quando Jesus quer ensinar a importância para as pessoas de orar sem esmorecer, de orarem constantemente, de serem perseverantes na oração. Aí ele conta aquela história da viúva e o juiz mau. Aquela viúva tinha uma causa e ela insistia muito com aquele juiz, mas ele era mau, ele não se importava nem com Deus nem com os homens. E aquela viúva insistiu muito com aquele juiz várias vezes, constantemente, todos os dias, até que aquele juiz disse: Olha, eu não me importo com ninguém, eu não me importo com Deus nem com as pessoas, mas se eu não atender essa mulher, ela não vai me deixar em paz, porque eu sou um juiz e ela quer que eu julgue a causa dela. Então eu vou julgar a causa dela para que ela não fique aqui no meu pé tanto assim, né? Então, Jesus estava dizendo, tá vendo? Até um juiz mau respondeu a causa de uma mulher porque ela insistiu. Imagine o vosso Pai que está nos céus vai ouvir vocês que clamam a Ele de dia e de noite. Não ajuda a entender mais? Não fica muito mais fácil do que falar assim, ó, perseverem em oração. Jesus contou uma história, uma parábola, né, que ajudou as pessoas a entenderem o significado muito profundo da palavra de Deus. Tá bom? A Bíblia vai estar cheia de parábolas. Uma outra coisa que a Bíblia usa para você entendê-la é a semelhança, ou aquilo que nós chamamos de analogia, né? O que é uma analogia? É uma comparação, é uma coisa semelhante. Então, por exemplo, ó, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então, o que que o texto está dizendo? O texto está dizendo que a misericórdia de Deus é tão grande, que se você for comparar com a altura do céu e da terra, você vai ver o tamanho que é a misericórdia de Deus sobre aqueles que o temem. Então quer dizer que ela é muito grande, né? Ele se valeu de uma comparação para você conseguir entender. E o texto também diz assim, outro texto: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Uma outra comparação. Então, se um filho está lá sofrendo e o nosso coração aperta, a gente vê ele precisando de ajuda, precisando de socorro, assim o Pai Celestial é como um pai que se compadece dos seus filhos, ele vai se compadecer da gente também. Uma outra forma de se entender, o texto diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, é um tipo de metáfora aqui, né? Já não é nem uma analogia, porque ele sabe que nós somos pó, não é que a gente seja pó de verdade, né? Então, a diferença aqui é como se, então, é uma semelhança, né? Parece com o reino de Deus é como uma semente, é como se fosse uma semente. Então, o reino de Deus não é uma semente, é como se fosse uma semente. Então, como se fosse, é uma semelhança. Se fosse como uma semente, então é uma metáfora. Então você vai estudar lá a semente, você vai entender, né? A vontade de Deus ali é que você entenda o termo que foi usado, né? Então, nesse caso aqui, o último é uma metáfora. Por quê? Sabe que nós somos pó. Nós somos pó? É claro que nós não somos pó, nós somos de carne e osso. Mas quando você vai estudar o pó, você vai entender por que que Deus conhece a nossa estrutura, sabe que a gente é pó,
O que que é o pó? Né? Pó é uma coisa que se desfaz facilmente, até o vento leva, é frágil, né? O pó, ele é uma coisa que é comum, é simples. Então, assim, em outras palavras, o salmista aqui estava dizendo: olha, Deus sabe da nossa fragilidade, da nossa pequenez, da nossa. O quão comum a gente não é que nem ele sabe que a gente não tem uma estrutura resistente, né? Nós somos frágeis. Então, Deus conhece a nossa estrutura, sabe que a gente é pó. Você estuda o pó, você entende o significado do que Deus está dizendo. Tá bom? Que é um exemplo de analogia e esse último de metáfora para você entender.